Bom, então hoje eu quero trazer uma perspectiva a respeito do que fazer e o que não fazer no primeiro atendimento psicológico, com a perspectiva do paciente dar continuidade no tratamento. Tá bem? O que eu tenho mais visto hoje em relação ao atendimento psicológico, principalmente desse lado aqui, se tratando em consultas mais valorizadas, em tratamento psicológico diferenciado, existe eventualmente um gap onde o paciente ele precisa ter alguns elementos os quais disponham a confiança e clareza no processo de tratamento para que ele aceite uma oferta diferenciada, um valor diferenciado na continuidade do processo. Nesse quesito, e também na questão, eventualmente um psicólogo ele cobra mais barato e às vezes tem alguns gaps na comunicação com que não faz com que o psicólogo tenha esse paciente, ele não tem essa adesão, ele não consegue fidelizar esse paciente, tá bem? Então, como que eu encaro, assim, né, a questão da primeira consulta? A primeira consulta eu sempre vou encarar que é o momento em que o paciente ele decide confiar em você ou não, tá? Você que está assistindo essa aula aqui, vou deixar disponibilizada também na comunidade e no YouTube. Então, assim, antigamente as pessoas chegavam para fazer terapia, elas perguntavam a abordagem, assim, sabe? Da minha perspectiva. Olha, qual que é a tua abordagem? Ah, eu sou terapia comportamental cognitiva. Legal, quero fazer contigo. Não, eu sou psicanalista. Existe esse framework ainda, né? Existe esse ponto. Contudo, eu observo que as pessoas, elas estão buscando mais por clareza e experiência se tratando de tratamento. Seja um tratamento presencial ou seja um tratamento online. As pessoas têm buscado aqui, né, a terapia comigo e também com um time de especialistas que eu tenho aqui, de outros parceiros psicólogos, elas buscam muito uma questão mais de clareza, ou seja, você como psicólogo vai trabalhar isso, você como psicólogo é especialista nesse assunto, você como psicólogo vai me ajudar de fato a tratar essas funções, porque eu observo que essa questão da clareza, as pessoas estão cada vez mais buscando isso e também cada vez mais buscando segurança no profissional. Por quê? Mais de 500 mil psicólogos no Brasil e por mais que tenha tudo isso de psi, quando você conversa com um paciente que já passou por um processo de tratamento, eu observo que, eventualmente, não tiveram boas experiências, a não ser que seja um paciente novo. Quando é um paciente novo, a experiência dele é a primeira e está tudo certo. A maioria dos pacientes que eu vejo aqui são pacientes novos, então eles não têm a experiência sobre uma experiência pregressa em relação ao processo de tratamento. Então, e todos os pacientes, mesmo novos, quanto pacientes, queria abrir a aula com isso, né? Pacientes novos, como pacientes que já tiveram uma experiência pregressa, eles têm essa perspectiva de decidir se vai confiar ou não. Desde o primeiro contato ali no WhatsApp, até mesmo na questão do atendimento em si. Então, muitas desistências acontecem por uma condução inadequada na primeira consulta. Tá? Se o paciente sentir, isso é uma questão muito de percepção, a pessoa realmente sente, ela tem esse feeling, algum tipo de insegurança, algum aspecto que seja controverso, se ela não sentir também toda aquela questão do rapport, do vínculo terapêutico, mesmo feito a primeira consulta, esse paciente não decide seguir no tratamento. Então, eu vou trazer aqui alguns insights dos quais dispõe como fazer um acolhimento com esse paciente, como eu, como psicólogo, faço toda essa parte de primeira consulta, um aparato técnico de entrevista, de questionamentos em relação ao paciente. Também a entrevista inicial, os erros comuns, como criar um vínculo terapêutico e também como fidelizar esse paciente para o processo de tratamento, tá? Então, a primeira questão aqui é o seguinte, é evidente, né?
Eu trabalho na perspectiva de ansiedade, você que já me acompanha aqui sabe disso. As pessoas, quando me procuram para fazer um tratamento psicológico, vêm por essa questão, em sua maioria. E o que mais me aproxima do meu paciente é dizer para ele que eu já resolvi essa dor que ele tem. Eu já passei por momentos ansiosos, já passei por momentos críticos, e na perspectiva de ansiedade. Então, além de saber o aparato técnico de tratamento psicológico, eu também senti na pele isso. Ou seja, a humanidade é o melhor acolhimento que pode ser feito com o paciente, aproximar-se de fato da dor desse paciente, né? Então, é evidente que esse é o meu caso, mas a perspectiva de vínculo terapêutico, né, a perspectiva humana, se importar realmente ali com aquela dor, esse acolhimento faz com que o paciente ele se sinta acolhido, ele se sinta mais seguro. E se tratando de um processo, em sua maioria, seja um paciente que teve uma experiência ruim no tratamento, ou seja um paciente que nunca teve uma experiência, eu acredito que é muito importante explicar como que é esse processo. De repente, para quem é psicólogo mais experiente, isso daqui seja algo prático, mas geralmente os psis que me acompanham também são psis que estão iniciando. E é importante explicar como será aquele procedimento. Como será aquele processo? Como vai ser essa consulta? Quanto tempo vai durar? O que tu vai fazer? O que o paciente pode esperar? Quais são as questões que você vai abordar? O que é interessante para ele? Não é? Então, isso na consulta em si é evidente, né? No script, também ali no WhatsApp, você explicar para esse paciente. Mas é extremamente importante ter essa narrativa de o que vai acontecer agora. Porque, em sua maioria, as pessoas não falam psicologuês, elas não entendem, né? Conteúdos mais técnicos, está tudo certo, está tudo tranquilo. Em maioria é senso comum, mas ele precisa saber o que vai acontecer ali, o que espera-se nesse tratamento, nessa primeira consulta, é muito importante, porque considera-se que a maioria das pessoas nunca teve uma experiência com um psicólogo, tá? Isso não é dados de pesquisa, estou falando da minha experiência real, tá bem? Perfeito. Outra questão que é crucial e é o que é uma das coisas que eu mais admiro, é uma das questões mais importantes para nós que somos psicólogos. O absoluto sigilo profissional. Eu acredito que, como psicólogo, o que faz um psicólogo ser um psicólogo de fato é o absoluto sigilo profissional. É ele saber exatamente e conseguir ter essa confidencialidade do seu paciente. Isso eu admiro, eu preservo, eu respeito, eu acredito que é a questão mais incrível que nós, como psicólogos, um dos pontos mais importantes, nós, como psicólogos, é a questão da confidencialidade. Ser uma pessoa ouvinte mais confidente. Porque as pessoas, em geral, elas vêm de outros lugares onde a sua vida, a sua experiência já foi compartilhada, já foi exposta. E ter esse ambiente de confidencialidade, dizer para a pessoa, né, olha, de acordo com o código de ética, mas não apesar do código de ética apenas, mas como profissional, como profissão mesmo, estamos em absoluto sigilo profissional, a não ser as condições éticas do qual o Conselho Federal, o Conselho Regional preconiza, né, que são questões de violência e assim por diante, que tem que ser comunicada a autoridades, mas fora essas excepcionalidades, ter esse aparato técnico de confidencialidade é realmente admirável, é uma coisa que eu gosto muito de ser psicólogo por conta disso, e trazer essa perspectiva para o paciente traz o quê? A confiança para a decisão de vou continuar com esse psicólogo ou não, tá bem? E é importante, independente da abordagem, tá? É importante, independente da abordagem, seja uma abordagem mais humanista, seja uma abordagem psicanalista, terapia cognitivo,
e assim por diante. Mas deixar um espaço para o paciente falar, tirar dúvidas, sabe? Eu acredito que em uma primeira consulta você consegue clarear muito a visão do paciente, mas não pensando na perspectiva de na primeira consulta eu vou resolver tudo, sabe? Isso é muito importante. Eu acredito que existe uma angústia de quem está começando, que é assim, a primeira consulta. Então, eu vou ter essa perspectiva de resolver, resolutiva, de escuta, de aplicar todo o meu conhecimento, né? Mas isso, acredito, como psi mais experiente, a gente tem essa perspectiva de entender que é um processo, né? Entender que não dá para resolver tudo naquela primeira consulta, mas trazer para o paciente que existe um espaço no qual ele pode, sim, tirar dúvidas. E além das questões como o contrato, questões de pagamento ali, enfim, são questões que têm que estar claras para o paciente, né? Desde o preço, o valor daquela consulta, embora seja informado, método de pagamento e assim por diante, né? Geralmente, minha assistente, ela recebe os valores antecipadamente, e aí a consulta com o paciente está confirmada, mas é importante, como psicólogo, ter clareza. O paciente ter esta total clareza no processo de terapia, tá bem? Quais são os erros mais comuns que psicólogos cometem? Eu vejo isso numa perspectiva mais inicial, que é uma entrevista mecânica, né? Aquela questão de falar mecanicamente, pergunta por pergunta, trazer aquele questionário enfadonho para o paciente, ser algo totalmente estruturado, no sentido mais mecânico das funções, certo? Então, essa é uma perspectiva que nós, como psicólogos, que nós temos que ter, nós temos que entender que não dá para ser mecânico, não dá para ser, tem que ser humano, sabe? Então, é um erro, enfim, embora para você que está assistindo possa ser que não, mas é um erro, um dos erros mais comuns. Outra questão é o psi saber excessivamente de um determinado tipo de assunto. Por exemplo, imagina só, eu sou psi há 9, fazer 10 anos de psi, trabalho especificamente com ansiedade, então tem uma bagagem. Agora imagina só eu ficar interrompendo o paciente excessivamente, ficar ali falando, olha, você, isso é por conta disso, isso é por conta dessa questão, isso é por conta daquela outra questão. Entende? Então, existe uma importância de você, como psi, trazer essa perspectiva de tentar não resolver tudo na primeira sessão e também não ficar interrompendo o paciente excessivamente. É importante que haja uma amplitude, é importante que o paciente ele fale a respeito dessas questões emocionais que estão acontecendo com ele, que são importantes para ele, que traz para ele essa questão do sofrimento. Então é importante que ele seja prolixo, é importante que ele fale a respeito disso, tá bem? Tentar resolver tudo na primeira sessão, já falei, dar conselhos prematuros, direcionamentos prematuros, porque os pacientes, eles vêm geralmente com essa demanda, né? Olha, tu precisa falar para mim, e agora, eu faço isso, eu faço aquilo? E o psicólogo, ele tem que ter essa noção, essa perspectiva de calma, né? Não é uma consulta que vai resolver totalmente a vida da pessoa, não é uma consulta que simplesmente vai mudar completamente essa perspectiva, tá bem? E também não transformar a consulta em um interrogatório. É evidente que nós fazemos questionamentos para entender mais essa perspectiva, e existe uma questão do psicólogo que é gostar de entender os porquês, né? Seja em qualquer abordagem. E eu, particularmente, tenho isso. E faz parte do papel clínico, né? De entender o motivo pelo qual a pessoa tem determinado comportamento, trauma, ansiedade e assim por diante. Mas existe a necessidade de ter um cuidado
com isso. E também é uma questão de feeling, não é nem porque o paciente ele está trazendo assim, você fazendo esses questionamentos, mas como que ele está se sentindo com aquele tipo de questionamento em relação à primeira consulta, tá bem? Então, eu quero mostrar aqui, falar para vocês como eu faço a primeira consulta, né? A primeira consulta, para mim, como psicólogo, é importante utilizar um período de 2 horas. Tá? Por que, Jefferson, 2 horas? Primeiro, pela experiência. Segundo, por tempo de qualidade. Terceiro, para o paciente, às vezes o paciente ele é prolixo ou não, e eu preciso desenvolver um vínculo. Eu nunca vi essa pessoa, imagina só, você nunca viu essa pessoa. No mercado, como psicólogo, eu vejo que, em sua maioria, as pessoas fazem consultas de 50 minutos e até a próxima sessão, né? Métodos de trabalho, mas eu não vejo assim, sabe? Eu vejo de outra forma. Eu vejo que um paciente, é um tempo mínimo, tá bem? E por esse tempo mínimo de 2 horas, eu posso agregar o que? Valor, eu posso cobrar o valor que eu cobro hoje, eu posso justificar o preço também, entende? E não é uma questão assim, então é por conta que tem mais tempo, tu cobra mais. Não é só isso, mas tem todo o background, know-how, experiência, etc., e as especializações. Mas, entender o seguinte, ó, como psicólogo, ter 2 horas de consulta, o paciente ele tem uma entrega muito importante. O paciente ele tem uma entrega diferenciada, ele realmente se abre para isso, né? E é claro, nesse período de 2 horas de primeira consulta, o que eu trabalho com esse paciente? Não só parte técnica, mas todo o direcionamento, toda a parte onde eu vou trabalhar com ele, o plano de tratamento recomendável para o caso dele, explicar o porquê ele tem aquela hipótese diagnóstica inicial, quais são os pontos de leitura que eu tenho a respeito desse paciente. É claro, como eu disse, você não vai trazer todo o direcionamento, falar tudo para ele, nossa, olha, tu faz isso, mas qual é a leitura? Existe essa perspectiva do paciente e é uma necessidade que precisa ser suprida? Qual é a leitura que eu faço do seu caso, sabe? Olha, como psicólogo, na minha opinião, eu vejo isso, 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 isso. Eu avalio essas questões, você observou esse comportamento de respeito a essas questões, não de uma maneira ampla, mas de uma forma mais geral, inicial, generalista, para que ele saia com uma clareza dessa consulta, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui como eu trabalho essa primeira consulta, essa entrevista inicial, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu quero passar ponto a ponto aqui dos aspectos da avaliação inicial para explicar como que eu faço, como que eu trabalho, tá bom? Já estou compartilhando a tela com vocês, só estou pegando um modelo aqui. A primeira coisa que eu vou trabalhar com esse paciente realmente é a questão da identificação, dos dados, da onde que ele qual que é a origem, e assim por diante, né, onde essa pessoa mora, onde é a residência e tudo mais, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que está aparecendo aí para vocês, né? Tá, legal. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte, pessoal, é a parte de identificação. Isso é importante, né? Ó, tá aqui meu CRP, tudo certinho, tá? Legal. Então, essa parte aqui de identificação com o paciente, né? O nome, idade, sexo, estado civil. Questões mais simples, eu não me aprofundo muito nesses pontos, tá? Mas o que é importante aqui, ó? Nossa, risquei demais. A queixa principal. Ou seja, qual é o problema principal? Os motivos pelos quais esse paciente está aqui na consulta hoje, né? É claro que é uma escuta ativa que é feita com o paciente,
Mas a perspectiva é a seguinte: olha, ele vai, geralmente é assim, né? O paciente chega prolixo, falando várias questões, trazendo vários pontos, mas eu entendo o cerne daquela questão. Qual que é o cerne? Os motivos pelos quais, por exemplo, no meu caso, o paciente está com crise de ansiedade. Naquele momento, essa é a queixa principal, né? Ou começou a ter sintomas de ansiedade. Aquela é a minha queixa principal. É claro que eu vou investigar a causa, vou entender os gatilhos, os aspectos conscientes, inconscientes e tudo mais. Só para a gente alinhar aqui, gente, eu estou numa perspectiva. Desculpa, a gente recebeu uma ligação aqui e toca no iPhone, toca no Mac, toca no iPad e assim por diante. Mas voltando, queixa principal, só para a gente analisar aqui, é o seguinte: como psicólogo, eu trabalho na TCC, então esses são os aspectos que são importantes para mim. De repente, sua abordagem é outra, mas eu quero trazer esses insights aqui dessa avaliação inicial, né? Legal. Então, eu vou trazer esses aspectos da queixa principal desse paciente, são os aspectos iniciais, as dores principais, as quais ele está trazendo. A evolução dessa queixa, como isso começou. Então, por exemplo, a queixa principal que fora identificada é. Desculpa, gente. A queixa principal identificada, eu vou entender a evolução dessa queixa, né? Como começou, por que começou, como que esse paciente chegou até mim hoje. Legal. Então, eu vou trazer esses aspectos. Desculpe, gente. Feito isso, o que é importante para mim? Entender o histórico de infância desse paciente. Porque, vocês sabem, tem queixas que são desenvolvidas na infância e quando a pessoa é adulta, ela tem mais consciência sobre, ela vai trazer essa questão no histórico de infância. Além disso, a história clínica pregressa e sinais e sintomas. História clínica pregressa, eu vou entender todos os aspectos de desenvolvimento desse quadro emocional. Por exemplo, a crise de ansiedade. Tá? Vou utilizar isso que é o meu trabalho aqui, meu core business. Tá? É crise de ansiedade, ok. É a primeira crise. Como começou essa crise? Se já parou no hospital por conta disso, que é muito comum em casos mais críticos? Não. Toma medicamento ou não? Faz algum acompanhamento com outras especialidades? Psiquiatra, nutricionista, algum outro tipo de aparato suporte clínico que essa pessoa ela possa ter? E também os sinais e sintomas referente a essas crises. Quais são os sintomas que esse paciente tem? E aí, é claro, né? Vou trazer esse exemplo na perspectiva da ansiedade, mas é algo que, para quem está começando e tudo mais, eu sempre trago a um exemplo específico, porque é o que eu faço, o que eu trabalho hoje, mas você, na sua abordagem, tu vai especificar nessas condições do seu paciente, na individualidade, na totalidade dele, tá bem? Então, eu vou entender os sinais e sintomas para identificar qual tipo de ansiedade esse paciente tem, tá bem? Então, eu vou entender. Tem tontura, tem desmaio, é preocupação, é cobrança excessiva, é uma função mais cognitiva? Não. São questões comportamentais, diz respeito a compulsões alimentares, de compras e assim por diante. Então, eu vou trabalhar e entender os sinais e sintomas. Lógico, tem pacientes que têm a consciência sobre, eu sinto isso, 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 isso. Mas tem outros pacientes que não, e assim por diante. E por isso, desse período de 2 horas, para que o paciente fale realmente, mas não fique uma questão mecânica, tá bom? O que é importante para mim, como psi aqui, identificar, pessoal, é o seguinte: é entender os hábitos corporais dessa pessoa. Como assim? Como que está a alimentação? Como que está o sono? Como que está a atividade física? Crises, quando tem, como tem, por que tem, tá bem? Hidratação, está se hidratando? Por que isso é importante
para mim, que trabalho com ansiedade. Na minha especialização de terapia cognitiva, o que a gente observou no estudo desenvolvido? Que a função da ansiedade, quando o corpo não está regular em seus hábitos, dos quais eu mencionei aqui, tendenciosamente a pessoa tem mais dificuldades para o controle de. Então é algo que não só nessa consulta, nessa avaliação inicial, mas também em todo o tratamento, eu sempre vou buscar esse aspecto. Como é que está a alimentação, hidratação? Porque um corpo regular é mais fácil de regular as funções emocionais, tá? Então é uma questão que eu vou trabalhando durante as consultas também, a regularidade dos hábitos corporais dessa pessoa, tá bem? Em alguns casos, o que entra aqui é o uso de tecnologia também, porque eu observo tecnologia telas, né? Telas. Nós temos várias telas hoje aqui. Eu tenho 5 telas aqui comigo. Então, o uso, né, a quantidade, porque tem alguns casos que eu observo em relação à função da ansiedade, que assim, dependendo da quantidade do uso, é lógico, né? Isso é comprovado já cientificamente, que embota a criatividade e aumenta pensamentos acelerados. Então, às vezes, o problema da pessoa em relação à ansiedade não dispõe só de funções emocionais, mas de hábitos comportamentais. São questões que são tratáveis e necessitam de uma regularidade. O meu ponto aqui não é minha opinião sobre ela fazer o uso ou não, não é minha opinião pessoal, mas o meu crivo são funções de saúde, tá bem? Olha, isso está potencializando o estado emocional, então é algo a ser pensado. Inclusive, isso que eu estou falando aqui agora é um tipo de feedback que eu trago ali para o paciente, tá bem? Aspectos psicossociais, porque, em geral, na ansiedade, observa-se, em geral, tá bem, em vários aspectos. Já vou entrar nesse detalhe aqui, dos tipos de, tá? Mas eu observo que existe isolamento, ou existe uma rotina turbulenta, um ciclo, né, uma falta de atenção plena, onde a pessoa ela entra ali num ciclo importante, ela não sai daquilo, ela simplesmente fica nesse viés de trabalho, de rotina, ou ela está num ciclo totalmente automático. Então é importante para mim, como psicólogo, que trabalho com ansiedade, entender esses aspectos psicossociais, como que é a rotina, a vida, mora com quem, é sozinho, é casado ou não, e assim por diante. Feito isso, eu vou ter o quê? A hipótese diagnóstica. Eu deixei um exemplo aqui de ansiedade generalizada, F41.1, no critérios de diagnóstico, né, no DSM, no CID-10, porque é importante, na minha opinião profissional, independente da abordagem, o paciente ele ter uma clareza de uma hipótese clínica. Porque a gente está trabalhando questões sobre saúde aqui. Então, ele ter uma clareza sobre, expressar o que está. Deixa eu voltar aqui com vocês. Ele ter uma clareza sobre o que está acontecendo, ele expressar toda essa função emocional, identificar todos esses aspectos, desde a queixa principal até a hipótese diagnóstica, ele entender o que se passa com ele é fundamental. Por quê? Qual foi a primeira coisa que eu disse aqui? Para um paciente engajar no processo de continuidade do tratamento. Esse paciente precisa ter clareza. Se esse paciente não tiver clareza, ele não vai continuar, tá? Seja uma consulta valorizada ou uma consulta de limite inferior da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Então, é importante ter toda essa dinâmica. Então, essa é a dinâmica que eu trago para os meus pacientes, de fazer toda essa escuta, toda essa avaliação, da hipótese diagnóstica, é generalizada, é mutismo seletivo, é ataque de pânico, é síndrome, ansiedade paralítica episódica, né, que é a síndrome do pânico, conhecida mais popularmente. Não, é uma ansiedade por indução de substâncias psicoativas. Então, ter essa clareza, porque na sequência, o que eu vou fazer aqui com esse paciente, né? Eu vou desenvolver o quê? Os objetivos terapêuticos, os objetivos do tratamento.
certo? Então aqui eu vou mensurar o quê? Os objetivos do tratamento. Por quê? Olha, a gente identificou todas essas questões. Como psicólogo, especialista em TCC, a minha perspectiva para tratar essas funções são desenvolver hábitos saudáveis, diminuir o uso importante de redes de tecnologia, de telas, e assim por diante, dependendo do quadro emocional dessa pessoa, tá bem? Então, qual é o meu crivo aqui? Não é a minha opinião pessoal, mas a pessoa precisa ter objetivos, precisa ter essa clareza em relação à perspectiva de tratamento, para entender o que, olha, existe uma jornada aqui, existe uma continuidade. Então, as pessoas, elas passam conosco, elas não têm essa clareza. Estão fazendo consulta a primeira vez, entende? Então, você trazer essa clareza para o paciente é extremamente importante, para ele ter a perspectiva de, olha, eu não preciso então só passar com o psicólogo, ou eu passo com outro profissional de saúde, por exemplo. Eu preciso de um tratamento. Então, é demonstrado a necessidade de continuidade através dos objetivos da avaliação e da leitura. Feito toda a leitura, traz um feedback para o paciente em relação ao momento pelo qual ele está passando. Olha, tendo identificado esses aspectos emocionais, eu indico, na minha leitura, na minha experiência, pelo know-how, enfim, que eu tenho, e essas questões estão acontecendo por conta dessas questões, tá bem? Então, eu sempre trago isso, tá? E uma outra questão que eu trago para o paciente nessa primeira consulta é para a gente ganhar tempo aqui, não vou compartilhar, mas vou falar para vocês. Se eu identifico o tipo de X de ansiedade, na minha estratégia é importante falar o que é, por quê, como acontece, quais são os gatilhos, o que ele precisa entender, quais são as reações emocionais, quais são as reações neurológicas, químicas que acontecem no organismo dele, para ele realmente entender o problema no qual ele está sofrendo, porque muito do processo de tratamento psicológico é sobre consciência do que eu estou sentindo, porque às vezes a pessoa não sabe mensurar, não sabe falar, não sabe, e nós como psique que vamos decifrar essas funções, então eu sempre trago essa perspectiva aqui, tá? Isso é muito importante. No fechamento, né, como encerrar então essa primeira consulta com o paciente? Resumir os pontos principais, hipótese de diagnóstica inicial, sem fechar um diagnóstico precipitado, independente se tu for fazer uma avaliação psicológica mais ampla com testes e tudo mais, explicar os próximos passos, né? Então, a minha consulta de 2 horas, ela tem esse período também porque eu preciso avaliar, preciso escutar, preciso criar vínculo terapêutico, preciso falar para ele o que está acontecendo, preciso definir objetivos, preciso alinhar os objetivos, alinhar os objetivos, eu preciso, então, passar como que é a proposta de tratamento, dessa jornada que ele vai ter junto comigo na experiência de tratamento. Entende? Então, fazer isso em 50 minutos, eu acredito que é um tempo muito curto, na minha opinião, e a gente pode ampliar isso e trazer mais experiência e clareza para o paciente durante o processo e valorizar os honorários como psicólogos, tá? E é lógico, né? Precisa, então, trazer a sensação de continuidade. Olha, então a gente está nesse processo psicológico aqui, nessa consulta, mas existe uma continuidade, né? Nós vamos trabalhar nesse plano de tratamento, nessa recorrência, nessa frequência. Então, se o paciente ele tem essa clareza, as objeções em fazer um tratamento, elas são diminuídas. Então, é um momento não só de orientar, né, mas você também vender para aquele paciente a proposta de tratamento da continuidade do processo. Então, pessoal, para a gente fechar, como aumentar a adesão do paciente? Clareza. O paciente tem que ter clareza. A maioria deles nunca fez um processo, terapia, nunca passou isso. Que passaram, geralmente, tiveram experiências ruins, pregressas. Trazer segurança, organização, contrato terapêutico, né? Isso é importante. Olha, como que vai funcionar aqui
os próximos passos, ou como vai funcionar essa consulta, você explicar ali para ele, isso é importante. Da minha perspectiva, eu trago essa função de contrato terapêutico para o paciente a partir do fechamento das consultas, tá? Porque é uma questão mais administrativa, uma questão mais organizacional, e isso é importante, mas eu não me detenho totalmente o tempo de consulta para essa função, é algo que eu passo rapidamente, envio, e aí o paciente, ele pode ler, e se tiver alguma dúvida, eu posso explicar e assim por diante para seguir com a assinatura desse contrato terapêutico, tá bem? E antes de encerrar essa consulta, essa primeira avaliação mais geral, o próximo passo, o paciente ele precisa sair da consulta não como até a próxima semana, a gente vai fazer mais uma consulta de 50 minutos, entende? Eu vejo que a maior adesão dos pacientes em relação ao processo de tratamento psicológico diz respeito a entender que ele tem um tratamento a ser seguido, ele tem realmente uma perspectiva de acompanhamento, uma perspectiva ali de plano, uma perspectiva de jornada. Jornada no sentido, existe uma sequência na qual ele precisa ter para tratar essas funções emocionais, do que, olha, como vai funcionar? Até a próxima consulta, aí a gente vai tratando, sabe? Isso está muito obsoleto, e psicólogos que fazem isso, eu acredito que, na minha opinião, não é uma boa estratégia, não tem uma boa adesão em relação ao processo. Se o paciente ele não vê uma sequência do processo terapêutico, considerando a primeira consulta, acredito que fica mais obsoleto a continuidade e adesão. Então, o primeiro atendimento não é aquele que você demonstra tudo que sabe, independente de quanto saiba, mas é ter vínculo, é o paciente sair com a sensação de finalmente eu encontrei a pessoa aqui que vai me ajudar realmente genuinamente, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, pode deixar aí no chat, eu já vou responder. Enquanto isso, eu quero fazer também uma apresentação a respeito da comunidade Psicologia de Valor. Essa comunidade Psicologia de Valor é um ambiente próspero, onde eu trabalho com psicólogos que querem prosperar na psicologia, né? Então, é um ambiente que eu trago, além do viés comercial, o aparato técnico do qual um psique está iniciando, ou um psique já está na carreira, que é experiente, que ele quer refinar os conhecimentos técnicos e assim por diante. Então, é um ambiente onde a gente constrói toda uma metodologia comercial, desde a questão de tráfego, criação de oferta, técnica de vendas, como vender eticamente para esse paciente, tá? É lógico, a gente nunca vai crescer sozinho, então existe a necessidade de um acompanhamento, e dentro da comunidade, esse acompanhamento, ele vai funcionar da seguinte forma, cadê? São encontros mensais e tem ali o nosso grupo no WhatsApp, onde você pode tirar todas as dúvidas em relação a toda a estrutura, toda a estratégia que eu tenho, de tudo que eu faço como psicólogo, está dentro dessa comunidade, desde o primeiro contato até a venda, o fechamento com esse paciente, está disponível lá, tá bem? Então, alguns módulos que vocês podem ver, como gestão financeira, o plano de 0 a 100K para psicólogos, né? Então, existe uma perspectiva mais comercial, tá bem? B2B, para psique que quer prosperar na carreira de uma maneira ética. Tem como que eu vendo, como que eu transformo essa primeira consulta em um processo de venda, venda de plano de tratamento, como fazer esse contrato terapêutico, né, que valoriza o profissional, valoriza a prática, a captação orgânica, então eu tenho mais de 60 mil seguidores lá no Instagram, então como que eu faço essa captação orgânica? Então, todas as estratégias em relação a isso, né, a primeira consulta que eu trouxe aqui para vocês, a parte mais técnica, mas tem uma estratégia na qual eu disponho de trabalhar com os pacientes
uma questão de continuidade, de vendas éticas de plano e assim por diante, tá? Aqui o resultado de alguns participantes. O investimento, pessoal, muito acessível, né? 997. Então, aulas e treinamentos na plataforma, comunidade de psiativos, lives ao vivo, trilha completa de como precificar, toda a trilha que vocês precisam para que estão iniciando ou já estão na carreira que querem alavancar os resultados, templates, materiais prontos, certificado e acesso imediato após a confirmação, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês no chat. Vou colocar o link aqui para vocês acessarem, tá? E também eu vou deixar essa aula disponível por enquanto no YouTube e vou deixar o link aqui na descrição dessa aula para você que é psi e quer fazer parte de um grupo de psicólogos que tem um viés que quer prosperar na profissão de uma maneira ética, tá bem? Existem vários vieses dentro do nosso mercado com psi, mas se você é um psi que quer prosperar na psicologia de maneira ética, eu te faço esse convite para você estar junto conosco dentro da nossa comunidade Psicologia de Valor, tá bom? O recado que eu queria dar para vocês é que no dia 27, às 9 da manhã, a gente vai ter uma imersão para exclusivamente para psicólogos, onde eu vou trazer todas as estratégias para o próximo semestre, para quem quer prosperar na psicologia, e vai ser muito legal, um evento gratuito. Para que você faça parte desse evento, você só precisa estar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Onde eu vou compartilhar todas as informações sobre o nosso evento, tá? Eu vou deixar o link aqui também para vocês no chat, tá? Do nosso grupo gratuito, exclusivamente para psicólogos. E também vou deixar esse link na descrição desse vídeo no YouTube. Então, é só você tocar nesse link e você vir aqui em Quero Entrar no Grupo Grátis, que é um grupo gratuito realmente, onde você vai ter todo o direcionamento para o evento do dia 27 e também os avisos em relação às aulas que eu faço aqui toda semana. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Contem comigo e vejo vocês na próxima aula e também no nosso evento, que vai ser no sábado, às 9.